Vamos então para a nossa aula de número 22, onde nós vamos tratar de momento de uma força, ou também chamado de torque de uma força, tá? Momento e torque são sinônimos, beleza? A grandeza física que mede a capacidade de uma força de provocar rotação sobre um corpo rígido, tá? O momento ou torque é a grandeza física que mede a capacidade de uma força de provocar rotação sobre um corpo rígido. Exemplo aí, tá? De momento da força, tá? Nós temos aqui, nós queremos girar o parafuso que está lá dentro, beleza? Então nós vamos fazer uma força que vai fazer esse parafuso girar em torno de um eixo central lá. Observa que da primeira para a segunda fotografia aqui, nós tivemos aqui um aumento. O cara colocou aqui um cano para aumentar a distância de onde ele está fazendo força até o ponto que tem que girar. O aumento aumentou. O que mudou ali? Aumentou a distância entre a linha de aplicação da força e o eixo de rotação do parafuso. Foi o que eu falei. Por que faz isso, galera? Se você nunca teve a oportunidade de trocar um pneu, isso faz com que a pessoa precise fazer menos força, tá? Aqui ele precisa fazer mais força para girar o parafuso do que nessa situação aqui. Por que isso acontece? Nós vamos descobrir mais adiante. Mas a primeira coisa que você pode fazer aí para você se convencer de que isso é verdade, olha só para as portas da sua casa. Todas as portas têm a maçaneta longe de onde a porta gira. Se você for e tenta abrir a porta da sua casa lá, só desencosta ela, ou melhor, tira da fechadura lá, deixa só encostada, e aí pega lá perto esqueci o nome lá, aqueles trem lá que fica onde ela gira. Oh, deu um branco, enfim. Lá onde a porta fica fixada. Coloca sua mão lá na porta e tenta abrir ela. Você vai ver que você vai precisar fazer muito mais força para a porta girar do que se você pega na maçaneta, tá? Quanto mais longe você está de onde gira, onde mais longe você aplica a força, menos força você vai precisar fazer, beleza? Então tá aqui a situação, ó. O módulo ou a intensidade do momento ou torque de uma força F aplicada a um ponto P, que é o nosso ponto P, tá? Em relação a um ponto O, aqui é o nosso ponto O, tá? Que é chamado de polo ou eixo de rotação do sistema, é dado pelo produto do módulo da força F pela distância entre a linha de ação da força e o ponto O. A distância D é também chamada de braço de força. Então aqui, ó, nossa distância D é essa aqui, 15 centímetros. O braço de força aqui tem 15 centímetros de comprimento, tá? Beleza? O momento é representado pela letra M maiúscula e é calculado, como ele disse ali, ó, pelo módulo da força vezes a distância da linha de atuação da força. Quem é a linha? A linha de atuação da força é essa aqui, tá? Por onde a força está passando, beleza? Vezes a distância até o eixo de rotação. Nós convencionamos o seguinte, que para M ser positivo, ou seja, maior do que zero, quando a força está fazendo o corpo girar no sentido anti-horário, tá? Está girando no sentido anti-horário, a gente chama de positivo. Está girando no sentido anti-horário, a gente coloca a força de negativo, tá? O torque, o momento. Perdão, força não, o momento. Então tá aí, ó. Beleza? Força aqui, tal. Anti-horário, positivo. Horário, negativo. Convém lembrar que a distância de um ponto a uma reta é sempre medida na perpendicular à reta que passa pelo ponto. Então veja bem aqui, ó. Tá aqui a distância entre o ponto O e a reta, tá? É sempre a reta que passa aqui. Quer ver, ó? Aqui todos os dois aqui tá fácil. A distância é realmente o tamanho. Mas essa daqui, ó,
Aqui é o nosso ponto O, tá? A força está sendo aplicada aqui. Imagina que isso aqui a roda do carro, tá? O parafuso da roda do carro. A chave de roda está encaixada assim. E a pessoa está fazendo força aqui, ó, direto para baixo, tá? Observa que a distância do braço de força não é o comprimento da barra aqui, tá? A distância entre a força, a linha de atuação da força, é esse valor aqui, ó, tá? Beleza? Por quê? Porque nem toda a força nessa situação aqui está sendo utilizada para fazer o corpo girar. A componente que está fazendo o corpo girar ali é só que atua direto aqui nesse braço de força aqui, tá? Porque o que ia fazer como que você faria isso aqui girar, na verdade? Você tinha que atuar a sua força da melhor forma possível, seria colocando ela aqui, ó, 90 graus, tá? Que ela ia fazer 90 graus aqui, ó. Aí sim, a distância seria o braço de força. Como ele está apontado para baixo aqui a força, nem toda a componente da força está sendo utilizada para fazer o corpo girar. Então, quem está para a gente calcular isso, a gente reduz ali o cálculo de força, ou melhor, o cabo de força, tá? Para esse valor aqui. Então, digamos, sei lá, que medir 1 metro, aqui vai ser menor, vai ser 0,8, por exemplo, tá? Mesma situação aqui, ó. Aqui é a direção, ó, aqui é o eixo O, e esse aqui é o braço de força, ó. Esse aqui é o braço de força, que tem um comprimento L aqui, tá? A força está sendo assim, ó. Então, tá vendo? Nem toda ela vai fazer o corpo girar. A única parte do corpo, ela vai ter uma componente aqui, ó, que faz ela girar, que é a componente Y, tá? Essa componente Y aqui, em vez de a gente calcular ela, a gente já reduz o braço de força, tá? Beleza? Exemplos. Uma chave de boca de 25 centímetros de comprimento foi utilizada para soltar um parafuso de equipamento. Na figura são representadas 4 forças que foram aplicadas sobre a chave. 4 forças que foram aplicadas sobre a chave. F1, F2, F3. Não, perdão. F1, F2, F3 e F4. Tá? Então vamos lá. F1 é essa força aqui, atuando direto na linha que passa pelo eixo. Qual das forças aplicadas produz maior torque? Então, olha só, essa força aqui não produz torque, tá? Você não consegue fazer um eixo girar passando a força direto pelo centro dele, tá? Vou fazer força aqui, isso aqui não vai girar, tá? A mesma coisa vale para essa aqui, ó. Se esticar ela aqui, ó, a força está passando pelo centro aqui. Então, é a mesma coisa que chegar aqui e ficar empurrando a chave. Você não vai fazer a porca girar aqui, ela vai ficar fazendo força à toa, beleza? E nós temos aqui, então, sobraram essas duas forças. Essa aqui tem um torque, realmente, está gerando um torque aqui, né? Que ela tem uma força F aqui. E essa daqui também está gerando um torque, perdão, a força 4, né? A força 4 aqui está gerando um torque. A força 5 é essa. Então, olha, vamos calcular o torque da força 2. O torque da força 2 é força vezes distância. A distância daqui, ó, é 15 centímetros, 0,15 metros, né? No SI, o momento é força vezes distância. Distância é medida em newtons. E força medida força medida em newtons e distância medida em metros, né? Então isso aqui é igual a 0,30 newton vezes metro. Esse é o valor do momento aqui, perdão, não é força. Botei força aqui. Não é força, é momento. Momento da força 2 é esse daqui. Enquanto que o momento da força 3 é igual ao valor da força vezes a distância, que é 25 centímetros, 0,25. Isso aqui dá 0,75
Newton vezes metro. Beleza? Então, vamos lá. Qual das forças aplicada produz maior torque? A força M3. Força 3. Calcule o momento de cada uma das forças aplicadas sobre a chave de boca em relação ao ponto. Já fizemos isso. Qual deve ser a intensidade da força 2 para que o módulo de momento de F2 em relação ao ponto seja igual ao módulo de F4? Então, ele está perguntando o seguinte: quanto que tem que ser a força 2 aqui para ela se igualar à força 3 aqui? Então, nessa situação, o momento de 3 tem que ser igual ao momento de 2. Momento de 3 é 0,75, nós já calculamos. Momento de 2, aqui a gente já sabe, é 0,15 vezes a força que precisa ser aplicada. Logo, então, essa força tem que ser 0,75, 0,25, né? Peraí. 0,15. Tá, 0,75 dividido por 0,15. Isso aqui dá 5 newtons, não é isso? 0,75 dividido por 0,15. 4 vezes 15 dá 60, 5 vezes 15, 75. Isso mesmo. Então, o valor da força aqui, ó, para equilibrar, tem que ser 5 newtons. Então, ó, aqui eu preciso fazer menos força, como eu falei para vocês, ó, tá? Para esse cara aqui compensar aquele torque lá, ele tem que ser um valor de 5 para compensar aqui a distância dele, beleza? Tem mais um aqui. Observe na figura 1 um rapaz forçando a extremidade de uma chave a fim de soltar um parafuso, tendo êxito apenas quando apoia todo o seu peso de 75 kg força sobre a chave. Simultaneamente, a fim de soltar outro parafuso, uma moça coloca todo o seu peso de 51 kg força sobre uma chave igual à anterior. Ali. Se os dois parafusos estão no início igualmente apertados, responda justificando. A moça vai conseguir soltar o parafuso? Ora, se ele conseguiu, vamos ver quanto foi o torque que ele precisou fazer para soltar o parafuso. O momento dele ali, o torque, é a componente da força, é a força dele, 75 kg força, vezes 20 centímetros, 0,2. Tá difícil aqui. Peraí. Vezes 0,2. Isso aí dá quanto? 0,2 vezes 75, isso dá 15 kg força vezes metro. 15 kg força vezes metro. Esse é o valor da coisa. Vamos calcular o valor dela aqui. O momento da mulher é 51 vezes 0,3, que dá 15,3. O dela é maior do que o dele, tá? Então ela também consegue. Esse aqui é 15,3 kg força vezes metro. A figura abaixo ilustra uma ferramenta utilizada para apertar ou desapertar determinadas peças metálicas. Para apertar uma peça aplicando-se a menor intensidade de força possível, essa ferramenta deve ser segurada de acordo com o esquema indicado em onde é a melhor situação para utilizar essa ferramenta aqui, galera. A melhor situação é aqui a letra D, tá? Por quê? Porque nós temos que girar o parafuso que está aqui nesse eixo. Lembre-se que o momento é força vezes distância até o ponto.
Então, aqui, ó, essas duas situações aqui, ele até parece que tá segurado, as três aqui, parece que ele tá segurando na mesma posição. Mas acontece que, olha só, o braço dele aqui está inclinado para lá. Então ele só tem, na verdade, eh, a componente de força que atua perpendicular aqui, tá? Então, na verdade, ele vai ter um braço de força menor aqui, porque a distância nós teríamos que desconsiderar esse ângulo aqui. Mas enfim, aqui é a mesma situação, tá? Ele está segurado, o ponto até aqui é o mesmo tamanho, a distância, né? A distância nessas três situações é a mesma, mas aqui tem componente da força dele sendo desperdiçada, que não está fazendo o corpo girar, tá? Que é a componente X aqui, ó, que atua simplesmente na mesma linha do eixo. Acabamos, como eu disse, essa aula era curtinha. Falta só mais uma para a gente terminar essa semana. Valeu, até mais.